seu segundo dia de agendas na ONU, que fica sediada em Nova York, o presidente Lula tem as duas reuniões bilaterais mais aguardadas da viagem. A primeira é com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a segunda com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Acho que são as mais aguardadas e mais inúteis, porque não vão redundar em nada. O petista, inclusive, foi questionado sobre a expectativa do seu primeiro encontro presencial com o ucraniano, mas preferiu desconversar. Abre aspas, vou conversar com ele, Zelensky, sobre os problemas que ele quer conversar comigo. Fecha aspas, como quem diz, ele que está vindo falar comigo. Comenta-se nos bastidores que o clima na reunião poderia azedar. Poderia? Se o líder ucraniano fizer um pedido a Lula por armamento para enfrentar a Ucrânia. Me inclui fora dessa. A jornalistas, Lula disse que sua prioridade era a reunião com o presidente norte-americano Joe Biden e não o encontro com Zelensky. Acho que já podemos deduzir do que vai sair essa reunião, esse encontro. Ou seja, vai sair de nada. Vamos ouvir esse trecho com a fala do presidente Lula? Roda a sonora, Alemão. Eu não tenho expectativa. A expectativa é de uma conversa de dois presidentes de países, sabe, cada um com os seus problemas, cada um com as suas visões. Mas eu tô muito interessado na bilateral com o Biden, porque eu acho extremamente importante. É a primeira vez em 500 e tantos anos da existência do Brasil que você senta com o presidente da República Americana em igualdade de condições para discutir um problema crônico que é a questão da precarização do mundo do trabalho. Sabe, que vale para os jornalistas, que vale para o trabalhador comum de uma fábrica. Então nós vamos tentar ver se apontamos para a sociedade e sobretudo para a juventude uma alternativa. O que a gente pode fazer para que desperte na juventude a esperança de que ele vai ter garantia de estudar e com esse estudo vai ter um emprego que lhe permita viver dignamente. Se a gente conseguir isso, já valeu a pena. Deise Ciocari, vamos primeiro focar na reunião com o presidente da Ucrânia. Lula usou uma frase que aparentemente diz tudo. Cada um com seus problemas. Só falta ele cantar aquela música. Tô nem aí, tô nem aí. Ou seja, dessa reunião, tá claro, a posição do presidente Lula é muito clara, é de neutralidade e simpatia à posição da Rússia e contra a expansão da OTAN em direção às fronteiras daquele país. Muito bem. O segundo ponto é a questão da discussão em igualdade de condições nos últimos 500 anos. É a primeira vez que o presidente brasileiro discute com o presidente norte-americano igualdade de condições. Se isso realmente é verdade, e se os Estados Unidos, no momento em que está com uma dívida acumulada de mais de 30 trilhões de dólares, déficit fiscal de 250 bilhões de dólares, e sofre um processo acentuado de desindustrialização da década de 90 até aqui, uma vez que as empresas estão fechando nos Estados Unidos por falta de competitividade, o trabalho migra para o sudeste da Ásia e para a China, e isso está trazendo consequências trágicas para a economia norte-americana. Como é que você vê esses dois temas? Aumento da carga trabalhista, protecionismo no país que é o berço do capitalismo e a indiferença com o presidente da Ucrânia. Boa tarde, Deise Ciocari, a voz do conhecimento. Boa tarde, Capês. Boa tarde os colegas da mesa aqui, audiência. Então, eu acho que o presidente Lula está menosprezando um pouco essa reunião com o Zelensky, porque ela já começou torta desde o início da guerra da Ucrânia, né? Acho que a maioria das pessoas vai lembrar que no ano passado o Lula deu uma entrevista, se eu não me engano foi para Time em maio, em que ele falou que o Zelensky precisava de uma guerra para aparecer. A partir daí a relação começou a azedar, né? E as outras declarações do presidente Lula em relação ao Zelensky, elas também não foram positivas, né? Sempre declarações muito deturpadas, o Lula mostrando apreço à Rússia, né? Tanto é que no discurso dele na ONU ele falou, né, que discordava da guerra, mas que também discordava das sanções que estavam sendo aplicadas em relação à Rússia. Esse foi um dos poucos pontos, inclusive, que ele e o Biden discordaram, né? Mas eu acho que tem alguns indicativos dessa reunião que, como tu falou no início do programa, que ela vai ser improdutiva, porque enquanto o Lula discursava, ele foi aplaudido, o Zelensky não aplaudiu ele nenhuma das vezes. Então mostrou até uma certa antipatia em relação ao Lula.
E nessas relações diplomáticas, quando um país como a Ucrânia, que está no centro da geopolítica mundial hoje, vai conversar com um país como o Brasil, ele tem que voltar alguns passos nessa relação, porque o protagonista nessa reunião é a Ucrânia, né? E o Lula já tem derrapado com eles. Tem esse plano que o Zelensky deve apresentar para todos os presidentes, né? Esse plano que fala da matriz energética, da segurança energética, segurança alimentar. Então, o que ele vai mostrar para o presidente Lula provavelmente vai ser, olha, eu tenho um plano aqui com 10 passos e eu quero que você aceite esse plano. Aí vai depender do presidente Lula, porque como ele já tem dado algumas sinalizações para a Rússia, eu acho que essa reunião ela só vai complicar. Inclusive, o Itamaraty já tem dado declarações que é possível que seja uma grande cilada para o presidente Lula, né? Professora Geisiane, o Zelensky quer que o Brasil declare apoio à Ucrânia. O Brasil não vai declarar apoio à Ucrânia. O Brasil, inclusive, contrariou o pedido do presidente Joe Biden, que queria uma adesão maior à causa ucraniana nessa guerra com a Rússia. O Lula, pelo contrário, ele está tendendo, inclusive, mais ao bloco de China, Índia e Rússia. E trabalhando para aumentar a participação de outros países no BRICS, falando em multipolaridade, que é tudo que os Estados Unidos não querem ouvir. Como é que vão ser essas duas reuniões, professora? Olha, o Zelensky ele deve estar ansioso por essa reunião, porque o Lula tinha dito ano passado que ele resolveria a guerra com uma cervejinha. Então, certamente o Zelensky não vê a hora de sentar à mesa do bar e tomar essa cervejinha com o Lula para que finalmente essa solução venha. Veja, solucionar uma guerra com uma cervejinha. Quem é que não quer? Você une o útil ao agradável. Me chama bastante atenção o discurso do Lula quando ele fala a respeito de igualdade de condições em relação aos Estados Unidos, e na sequência ele fala a respeito de emprego, de geração de emprego, de CLT e de estudante, retomando aquele discurso bem ortodoxo, daquele marxismo bem ortodoxo que está muito focado ainda na questão da guerra de classes, uma vez que os Estados Unidos é justamente o país que tem simbolismo, o Capês agora não vai gostar do que eu vou falar, mas que tem dentro desse campo do simbolismo essa ideia de liberdade, de livre mercado, e que vai num caminho justamente oposto ao que a gente tem de CLT dentro do nosso país, que vai num caminho justamente oposto, que é quando o pé do Estado, né, o peso do Estado, não amarra o pé do empreendedorismo, por exemplo, do empreendedor, com uma série de taxas, com uma série de impostos e uma série de burocracias tecnocratas que faz com que aí sim atrapalhe o desempenho do cara que quer trabalhar, do cara que quer conseguir o seu sustento ali no dia a dia. Então, o discurso dele é o tempo todo muito contraditório, muito curioso e engraçado, tanto no que diz respeito às relações internacionais, ele anda falando demais, ele anda fazendo aí uma turnê internacional, daqui a pouco o Brasil aparecerá aí num dos países que ele visitará. E é interessante que durante a turnê ele fala algumas coisas ali que a gente pode interpretar como um pouco de bobagem, um pouco de confusão. E aí quando ele se encontrar com o Biden, vai ser engraçado também, porque o Biden não faz aí o melhor dos papéis quando fala alguns discursos, quando tem algumas falas públicas. As duas reuniões, Capês, você disse que não vai levar nada, mas talvez leve a um bom divertimento aí para a plateia que está assistindo. Professor Cristiano Vilela, o Partido dos Democratas é a esquerda dos Estados Unidos. É tudo que os capitalistas e defensores do neoliberalismo não querem ouvir. Programa Obamacare, aumento de carga trabalhista, aumento de carga tributária e, obviamente, a consequência de tudo isso que é recessão. Você acha que tudo que o presidente Joe Biden precisa nesse momento é de um aconselhamento quanto ao aumento da carga trabalhista? Lembrando que Joe Biden está sofrendo ameaça de um processo de impeachment por corrupção, depois que descobriram diversas contas em offshore, em paraísos fiscais, até em nome da neta dele, onde foram depositados 20 milhões de dólares por empresas da China e da Ucrânia. Então, o Hunter Biden, filho dele, então já está completamente envolvido nessa areia movediça. O Biden vai ter cabeça para ouvir isso aqui? E se o Biden pedir para o Lula apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia? Cristiano Vilela, a voz da ponderação. Olha, Capês, uma boa tarde a você, uma boa tarde aos amigos aqui da mesa e a todos que acompanham o Linha de Frente.
Olha, com relação a essa visita, né, do presidente Lula, essa reunião do presidente Lula com o presidente Joe Biden, eu vejo ali uma reunião para tirar fotografia. Eu vejo do ponto de vista concreto muito pouco a ser feito. Não tenho a menor dúvida que Joe Biden não vai arriscar o seu capital político dentro de um contexto de disputa que se avizinha com Donald Trump, a ponto de fazer qualquer malabarismo, qualquer medida mirabolante, seja porque ele está em vias ou tem um horizonte médio para próximo de uma disputa eleitoral, seja porque ele não teria possibilidade ou condição no parlamento de fazer valer com que essas medidas fossem aprovadas. Eu vejo que vamos ter aí uma carta, dessas cartas bonitas que servem para fotografia, que o Prêmio Nobel gosta, que sai nas manchetes do jornal, mas que em termos práticos não avança em nada. Da mesma forma, e aí eu traço um paralelo com o encontro de Lula com Zelensky. Lula vai se reunir com Zelensky? Não. Lula vai passar pano. Passar pano por quê? Porque as falas que Lula teve ao longo desses últimos 8 meses de governo agora, onde Lula colocou críticas ácidas contra a Ucrânia e se mostrou favorável ao regime de Moscou, isso daí acabou emergindo a necessidade de que o Lula fizesse um gesto. E conseguiu, com muito custo, essa reunião. Agora, você percebe claramente pelas falas do presidente que é a contragosto. Ele está ouvindo seus marqueteiros, seus assessores, a sua equipe, mas é a contragosto. Lula, ele tem clareza na posição dele. E a posição dele é pró-Rússia, é pró-China e, nesse sentido, ele jamais vai dar qualquer declaração efetiva favorável à Ucrânia, nem diante de um pedido de Joe Biden. Querido Felipe Monteiro, a reunião com o Zelensky vai ser um fracasso. Ele está com uma má vontade desgraçada para fazer essa reunião. Vou falar da reunião também com o Biden. Olha, o Lula já disse que os Estados Unidos têm que parar de prolongar a guerra. O que, no meu modo de ver, é verdade. Mas o Biden pode não ter gostado disso. Depois ele prega o fim do embargo a Cuba, que eu acho até justo. Como é que você vê o espírito do Biden de ter que se apegar, de ter que conversar com o Lula, sabendo dessas posições mais refratárias à América e mais próximas da Rússia e da China? E eu te pergunto, o Lula tem com o Biden o mesmo prestígio que o Bolsonaro tinha com o Trump? Tá com você a bola. Uma coisa que eu acho interessante nessa mesa é que eu sinto um pouco de dor de cotovelo, porque o Brasil está saindo muito maior do que entrou na Assembleia Geral da ONU. Né? Então, todas as críticas que as pessoas colocam aqui, eu sinto que tem um quê de dor de cotovelo aí, porque não tenho o que argumentar. Né? Em relação... O Lula vai sair da reunião... O que o Brasil fez de positivo? Qual foi o aspecto positivo? O Brasil vai sair da Assembleia Geral da ONU. Então, vamos dividir a tela. Ponderação versus discórdia. Eu não posso falar, o pessoal quer debater comigo o tempo inteiro. Não, deixa ele terminar de falar. Você fez uma provocação. Não, mas vamos lá. Quero entender. Acho que eu não devo ter visto. Eu não devo ter visto. Pessoal, olha, ele fez um ataque pessoal aos demais debatedores. Por isso que dividiu a tela. Chamou pro ringue. Agora, vamos assegurar ele primeiro a palavra e depois vamos debater, mas pode dividir a tela porque ele provocou. Então, se provocou, agora aguente. O Lula é o que disse um juiz no júri para um advogado que estava me interrompendo. O Lula está saindo de Nova York, né, com 2 reuniões importantíssimas, com Biden e com Zelensky, que são as 2 figuras internacionais que estão em voga nesse momento quando se fala em política exterior. E o Lula, assessorado pelo Itamaraty, respondendo a tua pergunta, Capês, sabe que os Estados Unidos está muito preocupado com o avanço do sul global, né? E com a aproximação da Índia em relação à China. E o único país do sul global com relevância que os Estados Unidos pode manter algum tipo de relação e pode manter algum tipo de acordo mais eficiente, né, é com o Brasil. Né? Então, o Lula está com as cartas na mão por conta disso. Né? Os Estados Unidos precisa do Brasil como um país emergente dentro do sul global. Ele não pode fazer isso com a Índia, não pode fazer isso com o país da África, que do ponto de vista das relações exteriores são irrelevantes. Né? Então, assim, o ponto importante que eu discordo da Gisiane é quando ela fala da questão
da CLT nos Estados Unidos. Não, que né? isso? O A Lula CLT, tá não, escuta, a CLT é uma lei ultrapassada. Pelo amor de Deus, a CLT é uma lei ultrapassada, uma lei que tem mais de 50 anos, está ultrapassada. Aí você quer piorá-la, o que se está discutindo hoje em dia, no mundo todo, não só no Brasil, é a precarização das relações de trabalho. Não, imagina, a precarização acontece justamente por causa da intervenção estatal. Pelo contrário. Porque não deixa que o mercado tenha o seu regulamento, o seu funcionamento. Não deixa. O liberalismo não existe no país. E nisso o Lula tem razão. Nós não temos liberalismo. E nós não temos o liberalismo porque Felipe, deixa eu voltar para você prosseguir. Não deixa. Só para você prosseguir com essa ideia. Mas você não acha que, no afã de criar medidas excessivamente protetivas, você obriga a indústria a caminhar para a mecanização e para gerar o desemprego? É um ponto importante que as pessoas esquecem. A pessoa fala liberalismo, mas esquece, por exemplo, que o que está por trás do Uber, por exemplo, que precariza os motoristas, é que o sonho do Uber é ter carro dirigido automaticamente, sem trabalhador. O sonho do iFood é mandar, por exemplo, as mercadorias, mandar as comidas por drone, né? Ou seja, se for pensar no liberalismo propriamente dito, o sonho das empresas é fazer o serviço dela sem os trabalhadores. Logo, há uma precarização, da relação de trabalho. Agora eu te pergunto, mas no Uber você não tem um sujeito que é um empresário, microempresário, empreendedor, você quer transformar ele no empregado com legislação trabalhista? Não, o que eu acho, esse é o meu ponto na mesa, é que vocês são muito dicotômicos. Ou é Lula, ou é Bolsonaro, ou é trabalhista, ou é sem lei trabalhista. Não. A gente tem que criar um ambiente regulatório diferenciado para essas pessoas que têm o emprego precarizado. Felipe, é isso que a gente tem que debater. Felipe, não é agora deixa ela falar. É falou defesa bastante. de ideias. Eu nem coloquei minha ideia aqui, nem falei do Zelensky. Defesa de ideias e não de pessoas. Você vai falar do Zelensky daqui a pouco. Não, nós vamos fazer um break, vamos debater essa primeira, depois você fala do Zelensky. Gisele, ele citou você, a meu ver, de uma maneira pouco elegante. E agora eu gostaria que você respondesse à altura. Porque ele quer, na verdade, dizer o seguinte: vamos aumentar lá a carga trabalhista, vamos tornar difícil para o empresário, aí gera desemprego, aí sim vai mecanizar. Veja, Felipe. Primeira coisa que o Felipe, meu querido amigo Felipe é do time dos left, é do time da esquerdinha. E como todo bom esquerdista, ele sempre quer colocar palavras-chave no meio do discurso. Aqui ele lançou a dicotomia. Vocês gostam de dicotomia? A questão não é a dicotomia. Aqui nós não defendemos pessoas, nós defendemos ideias. Qual ideia você tem? E para defender ideias, ela tem que estar pautadas num bom conjunto de valores, morais e princípios. É essa que é a nossa defesa, primeiro de tudo. Não é proselitismo político para determinar candidatos políticos. Não é essa a questão. Esquece Lula, esquece Bolsonaro. Não é essa a questão. A grande questão é que você está falando aqui que essa automação, que as empresas querem é, na verdade, uma coisa automática e tal. E qual que é o problema? Novas funções vão surgindo de acordo com as novas necessidades da sociedade. Isso é o sistema capitalista acontecendo. Porque se for assim, a gente vai ter que manter o ascensorista do elevador até hoje. A gente não precisa mais disso. Você aperta lá o botão, sobe e é isso. Não significa que aquela pessoa ficou desempregada para sempre. O mercado vai se adaptando, vai surgindo novas oportunidades, novas demandas, portanto, novas profissões. Há 10 anos, nós não tínhamos a profissão influenciador digital. Hoje nós temos, porque Karl Marx errou. Os meios de produção estão nas nossas mãos. Eu posso simplesmente começar a gravar, disponibilizar um conteúdo e mobilizar pessoas que estão interessadas em comprar aquele conteúdo. Esse é o problema. E eu consigo fazer isso justamente... E você falou do Karl Marx, aí ele ficou todo arrepiado. Ele ficou. Você não devia ter falado do Karl Marx. Defende o Karl Marx aqui, pelo amor de Deus. O grande problema da direita e da nova direita é que ela tem uma ficção, assim, pelo Karl Marx. Né? Karl Marx, hoje em dia, é desimportante no mundo contemporâneo. Hoje em dia, por exemplo, quando eu pego, por exemplo, a realidade, a geografia dos trabalhadores brasileiros, né, das pessoas do Brasil, eu vejo que 40% dos trabalhadores brasileiros têm o próprio negócio e sonham com o próprio negócio. Se eu chegar na Paulista ou no interior do Ceará e perguntar proletários do mundo, univos, o pessoal vai perguntar, o que é proletário? O que é proletário? Eu não sei o que é proletário. Ou seja, o Karl Marx... Proletário... Escuta uma coisa. Dá licença, linha de frente também é cultura. Proletário é a expressão que se refere à classe trabalhadora, porque eles tinham muitos filhos. De prole veio proletário. Linha de frente também é cultura. Pode voltar a falar. Está completamente errado. Como completamente errado? Não, estou falando em geral. Da ideia da direita de buscar
essa ficção pelo Karl Marx. O Karl Marx teve muitas coisas boas e muitas coisas ruins, né? A coisa boa do Karl Marx é a possibilidade de transformação social. A coisa ruim é o fatalismo histórico. Deixa eu trazer o Cristiano Vilela e a Deise para essa discussão. Eu não faço sobre Zelensky para deixar eu terminar a ideia. Você vai falar do Zelensky. Agora eu pergunto, o PAC, ele está travado por falta de qualificação de mão de obra. Estamos discutindo melhoria dos direitos trabalhistas, mas não tem qualificação para preencher os empregos. Então é preciso ter uma visão um pouco menos, eu não diria utopista, eu diria demagógica e um pouco mais pragmática. Nós temos que preparar o trabalhador para as futuras funções, estimular a empresa a buscar competitividade por meio de produção mecanizada ou menos dispendiosa, em vez de ficar nesse discurso de quem o próprio marxista considera não mais tão importante que é o Karl Marx. Eu sou marxista. A gente tem que ter claro, viu, Felipe? A gente tem que ter claro que a CLT, ela é um instrumento legal dos anos 40. Ela é algo totalmente fora da realidade que a gente vive. E não adianta a gente ficar querendo dar murro em ponto de faca, querer voltar para a Idade da Pedra, querer que a tecnologia acabe não sendo mais utilizada, voltar a fazer fogo com 2 gravetos. Não existe. A gente tem que ter a clareza de que a evolução tecnológica, ela exige uma nova roupagem para o mundo do trabalho. E aí é exigido o quê? Qualificação desse trabalhador. O trabalhador que há 40 anos analfabeto, que ele conseguia trabalhar a vida inteira e se aposentar e tudo mais, hoje analfabeto, ele não consegue operar minimamente objetos simples de trabalho. Então, o mundo mudou. Como o Capês bem disse, o mundo requer qualificação. Hoje, o Estado, ele tem um papel, e aí eu não acho que a gente tem que ter aquele liberalismo utópico, que eu até acho que poderia ser interessante na teoria, mas na prática ele é complicado, onde o Estado não tem atuação nenhuma. Não, o Estado ele tem que ter uma atuação no sentido de orientar determinados segmentos que sejam estratégicos para o país e atuar para o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento educacional é algo estratégico. Agora, no sentido do Estado vir a exigir que você tenha, que um trabalhador custe por 2 trabalhadores, exigir que você tenha uma série de recolhimentos que vão não se sabe para onde, exigir que você tenha uma previdência social totalmente paquidérmica e onde a maioria das pessoas que ingressam hoje na Previdência sabe que provavelmente nunca vão ter acesso a ela, aí realmente é a gente querer voltar para 1940 em 2023, aí não tem jeito. Agora, Deise, senhor Cari, a gente fala muito em direita e esquerda. Essa dicotomia que o Felipe protestou. A esquerda tem aquela visão do welfare state, o Estado provedor, que vai satisfazer todas as necessidades. A direita procura estimular a iniciativa privada, a liberdade de empresa, um Estado menos que se envolva menos na produção, mas que ao mesmo tempo tenha compromissos sociais para evitar desigualdade em situações extremas. Agora eu pergunto para você, essa questão de estimular privatização, parceria público-privada, venda de ativos obsoletos, o Estado mínimo, menos despesas com cargos de comissão, cabides de emprego. Isso é uma posição de direita ou é uma questão econômica que qualquer gestor tem que adotar? Essa visão está errada sua sobre direita e esquerda, mas tudo bem. Mas eu perguntei, depois eu vou te devolver a palavra. Aliás, não faça mais isso. Desculpa. Ele mandou um WhatsApp para a produção dizendo que se ele não tiver a palavra, ele levanta e vai se sair. Então, eu fiz isso. Foi dedurado, hein? Eu sou democrata. Eu vou passar a palavra para você, para você levantar da vez que nós todos te amamos muito. Querido, desde seu cara, no momento que são exatamente 14 horas e 30 minutos. Deise. Capês, eu só vou fazer um parênteses aqui. Tu estava desenhando aí, eu vi tu fazendo desenho de direita e esquerda no papel. Eu gosto muito dessa historinha, eu dava uma aula básica de política. Vocês sabem por que a gente usa direita e esquerda na política? Porque na França, quem tinha os valores mais conservadores se sentava à direita do trono do rei. Quem tinha os valores mais progressistas se sentava à esquerda. Então, a gente teve essa divisão de direita e esquerda. Acho essa história tão bonitinha. E eu fazia um desenho mais ou menos assim, como o que tu fez aí no papel. Mas é uma questão econômica. Agora, tem um ponto que eu concordo com o Felipe. Assim, eu acho que... Em primeiro lugar, o Lula falou, a gente tem que lembrar bem aqui, o Lula falou para uma ONU esvaziada, né? Sem poder e sem dinheiro. É uma ONU bem diferente
daquela lá que ele falou anos atrás, né? Eu acho que essa é a 7ª ou 8ª vez que o Lula fala. Mas eu concordo com o Felipe quando ele fala que teve um protagonismo do Brasil, no sentido de que, da última vez, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que a gente fala tanto de Lula e Bolsonaro aqui, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro ele ficou isolado, né? A gente sabe que o Lula teve mais de 60 convites para reuniões, então é uma forma diferente do governo brasileiro aparecer lá fora. Mas foi só. Porque, de novo, assim, foi um discurso esvaziado. O Lula, eu acho que o grande problema dele, que foi o que o Cristiano falou aqui, no discurso dele de abertura, ele falou muito que a culpa é do neoliberalismo. Mas acho que nem o Lula entende o que é esse neoliberalismo. A impressão que ele dá é que sempre a culpa das mazelas do mundo e dos países ricos é o capitalismo, como se houvesse uma saída fora do capitalismo, né? O Karl Marx vai dizer... Aquela retórica vazia da esquerda. A retórica vazia que vai para o ponto que o Cristiano falou aqui. A gente volta para aqueles anos 80 de fortalecimento do sindicalismo, onde não se entende a evolução do mercado de trabalho. É isso. O Lula ainda está preso nos anos 80. É um negócio bizarro. Primeiro esclarecer ao público que o Cristiano, o Felipe Monteiro e eu somos amigos há muito tempo. É um grande professor, a quem eu admiro bastante. A gente brinca com quem a gente gosta, não é verdade? E tem que fazer umas brincadeiras para descontrair um pouco o programa também, senão fica muito pesado. Mas pode falar, Zelensky. Fala um pouquinho. Não, eu queria falar o seguinte. Primeiro, antes de falar do Zelensky, a imagem e a visão completamente ultrapassada, tanto da direita quanto da esquerda, é achar que esquerda é mais Estado, menos mercado. A direita defende que direita é mais mercado, menos Estado. Qual que é a esquerda contemporânea e a esquerda que eu acredito? Por que não ter mais Estado e mais mercado? Já que as instituições são uma ficção humana. A gente pode criar instrumentos institucionais, a gente pode criar forma na economia que você permita ter mais Estado e mais mercado. Então, eu não vejo como dois pontos opostos, né? Em relação ao Zelensky, bem brevemente, né? Zelensky e a guerra da Ucrânia com a Rússia foi um dos pontos que o Lula errou na política exterior, né? A Ucrânia foi agredida e caberia ao Lula, como bom democrata, rechaçar a invasão da Rússia na Ucrânia. Mas eu acho, ao contrário das pessoas aqui, eu vejo com bons olhos essa aproximação da Ucrânia e vejo com bons olhos essa conversa com o Zelensky, né? É a primeira vez que os dois líderes estarão juntos, né? Eles eram para estar juntos no G7 no Japão e por problemas de agenda ou por problemas institucionais, os dois não se encontraram. E agora eles vão se encontrar, né? O Lula errou ao não liberar a venda dos blindados guaranis que ia ser utilizado como ambulância na guerra da Ucrânia com a Rússia. É uma questão humanitária. E eu sinto que se o Lula quiser ter o protagonismo dentro dessa guerra, quiser liderar, mesmo sendo uma questão quixotesca, né, a paz, né, essa reunião com o Zelensky, ele tem que levar a sério e sentar com o Zelensky é o primeiro passo para ele, ao menos, mudar a inclinação pública de defender ou tender a defender a Rússia dentro desse conflito. O protagonismo do Brasil, assim, desculpa eu interromper aqui, mas o protagonismo do Brasil em relação à guerra da Ucrânia, ele não existe, porque o Brasil não faz parte dela. Então, o protagonismo pode vir de outros países. O protagonismo do Brasil na cena internacional, ele tem que vir, e isso, assim, o Celso Laffer já falou, acho que ele vai lançar um livro agora, inclusive sobre as relações diplomáticas, tem que vir da questão ambiental, que o governo da esquerda tem deixado um pouco de lado. Então, se meter na guerra, eu acho que essa reunião só vai dar errado. Mas uma questão, eu até concordo com o que você falou, né, mas só queria problematizar. Só tem a possibilidade de um país, terceiro país, influenciar na guerra que não tem relação nenhuma com a guerra. Está fora da OTAN, está fora da Ásia. Felipe, né? Mas esse papo... ou seja, essa ideia de criar um grupo de 5 países, Brasil e mais 4, para tentar negociar a paz, eu acho que tem que ser por aí mesmo para resolver a... Agora, isso daí já foi dito... Nesse debate com o Felipe... Durante a Segunda Guerra Mundial, esse papo do Lula de vamos sentar aqui, vamos conversar para tentar... Agora, então, você não acha que o... Oi? Faltou a cervejinha, né? Você não acha, desde uma coisa é interpretar fatos. Agora, esse otimismo excessivo do professor Felipe Monteiro, dizendo que tem grande expectativa dessa reunião entre o Lula e o Zelensky, também acho que é tentar driblar a realidade. Não dá para ter nenhuma expectativa de uma reunião em que um não quer ajudar e o outro tendo que conversar com má vontade. Não, o Zelensky tem aquele plano dele com as 10 medidas, que é o que ele quer apresentar para o Lula, e ele quer que o Lula ceda e diga, não, tá bom, eu concordo com o teu plano.
porque daí é uma forma também do Lula recuar e sair da cena internacional. Porque o Lula tem, desde o início da guerra, tem tentado se meter num assunto que não é dele. De novo, eu reitero o meu ponto, não é por aí que o Brasil vai conseguir um protagonismo internacional, é através da questão ambiental, é através da Amazônia que a gente tem deixado de lado. E o Zelensky não vê com bons olhos o presidente Lula por causa de todas as declarações que ele deu. Então, essa reunião, se ela não sair com alguma rusga, já tem um fato positivo aí. E tá na cara a declaração do Lula, as imagens nos mostraram agora. O Lula, ele tá de má vontade, ele tá de bico fechado. Ele não quer. Lula e Zelensky não se suportam. Lula vai lá para tirar fotografia. Essa história de que o Lula quer fazer algum movimento de paz, isso não tem o menor cabimento. O Lula, ele já tem um lado, e o lado dele é pró-Moscou.